o Senhor dera vitória à Síria. Naamã era herói de guerra, porém, ele era leproso. Queridos, hoje a gente vai falar de doença e de cura. Para fazer essa transição, que não é fácil na nossa vida, também não foi fácil na vida do Naamã, a gente vai tentar ir para 3.000 anos atrás e entender um pouquinho do contexto onde vivia esse homem, o Naamã. 3.000 anos atrás, essa história se passa em parte na Síria, em parte em Israel. A Síria era muito maior do que ela é hoje, mas a gente pode dizer a grosso modo que é isso mesmo, se passa em parte na Síria e em parte em Israel. Naamã não era judeu, ele era sírio. Ele não adorava o Deus único, ele adorava os deuses sírios. E ele era um homem muito importante. Vocês sabem, eu gosto de história, então eu pesquisei um pouco. Na verdade, a impressão que dá é que ele tinha um status de ministro da guerra. Não existia esse cargo, ministro da guerra, na antiguidade. Mas o principal general de cada país era como se fosse o ministro da guerra. Ele literalmente planejava a guerra, resolvia quem iria por esse caminho, por aquele, se ia ser um enfrentamento num solo plano, se seria numa montanha, com as pessoas tentando conquistar a montanha, que armas seriam usadas, quais os suprimentos. E aparentemente o Naamã era um excelente general, porque ele era muito apreciado pelo rei da Síria. Ele era um cara que fazia muito bem o trabalho dele, era muito respeitado, ele era poderosíssimo e ele era leproso. Isso é uma das coisas que mais vai aparecer nesse modesto sermão, essa divisão dele, que ele era ao mesmo tempo um cara muito importante, muito poderoso, que vivia, como você fala, no inner circle, aquele lugarzinho mais secreto, onde as decisões mais terríveis são tomadas, e ao mesmo tempo ele era um leproso. Então isso era bem uma situação. Eu adorei essa história do Naamã por causa justamente dessa divisão dele. Muito poder, muito respeito, muito dinheiro. Depois a gente vai falar dos tesouros que ele trouxe. E ele tinha um espinho na carne. Ele era leproso. Eu achei muito interessante isso. Aí eu fui pesquisar o que era ser leproso. É uma doença terrível. E eu encontrei em muitos lugares que o leproso era como se fosse um morto-vivo. Dentro dos costumes de Israel, se uma pessoa da minha família fosse diagnosticada como leprosa, ela seria dada como morta. O medo da contaminação, a necessidade de manter longe a pessoa que tem lepra era tal que se cortavam todos os laços. O leproso era um pária, ele era um marginal, ele não podia viver dentro das muralhas da cidade. Tem várias cenas, tanto no Velho como no Novo Testamento. Os leprosos estão longe, normalmente. Tem um trecho de Levítico, que você sabe, a Bíblia é incrível. A minha sogra, que era tão querida, ela falava assim: tudo que tem na vida está na Bíblia, não tem idealização. Então, para proteger o não leproso, lá em Levítico está escrito que é o seguinte: quando um leproso se aproxima de um não leproso, se além do sininho que ele usa, porque ele tem que usar um sininho como se fosse uma vaquinha, assim, que ele anda e faz dlim, 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 dá para saber que o leproso está chegando. Muitas vezes tinham que se vestir de branco, que era uma coisa que destacava eles, mas se nada disso funcionava e alguém chegasse perto, o leproso tinha que falar: imundo, imundo. Ele estava querendo dizer: eu sou imundo, eu sou imundo. Então imagina o nosso querido Naamã, que era imundo e poderosíssimo, era profundamente doente e responsável pela vida de milhares de homens. É uma oposição. Uma coisa que eu pensei muito, porque a gente vai ver que tem uma caminhada dele em busca da cura, é que por causa dessa divisão, tudo é meio maluco no caso do Naamã. Então ele, na vida externa dele, a vida oficial, a vida profissional dele, ele era um bambambam. Eu diria que ele era o segundo homem no reino da Síria. Mas na intimidade dele, a vulnerabilidade, a tristeza, os incômodos da doença apareciam. E eu repito, a Bíblia é sensacional, porque lá está escrito que a esposa de Naamã, que certamente conhecia
toda a miséria secreta de Naamã, uma coisa que ele fazia um esforço danado para ninguém ver, porque ele se protegia ferozmente, ele fazia os outros temerem ele, não ficarem com pena dele. Mas a esposa sabia a verdade, como qualquer esposa sabe a verdade. E aí a escrava, que era uma escrava judia, que estava lá na casa de Naamã, certamente vendo os sofrimentos que ele passava diariamente para lidar com a doença física dele, porque a lepra é uma doença bem complicada, ela fala para a senhora dela: lá na minha terra, em Israel, tem um profeta que é capaz de curar essa doença. Você vê, é interessante que isso apareceu dentro da casa de Naamã. Em público, acho que ninguém nem falava da doença do Naamã. Sabe aquela coisa que você não pode falar? Como se um cara fosse manco ou caolho, você faz de conta que não é. Você faz de conta que ele é o máximo, assim, que é um super-herói. Mas não, dentro da casa dele aparecia a verdade. E aí, a esposa falou com ele, e ele rapidamente começou a se movimentar para ir atrás dessa chance de cura. Isso é muito interessante. Ele vai falar com o rei, e o rei fica muito interessado, porque o Naamã é muito útil. O Naamã já mostrou que ele resolve o problema militar da Síria. Então não é só o Naamã que quer que ele se cure. O rei quer que ele se cure. Um montão de gente quer que ele fique bem, porque ele é eficaz no que ele faz. Então, acontece uma coisa muito gozada, que o rei não só diz para ele sim, pode ir, porque ele tem que pedir permissão, mas o rei e ele planejam essa viagem dele para Israel como se fosse uma campanha militar. Em nenhum momento o Naamã vai lá, mansinho, humildezinho, falando assim: eu sou um pobre doente, por favor, pode me ajudar. Isso não acontece. Como a figura pública do Naamã era quase invulnerável, é tudo maluco, porque a realidade dele era de uma profunda vulnerabilidade. Mas para o mundo externo era a invulnerabilidade que aparecia. Foi o homem invulnerável que planejou a viagem. Então eu coloquei aqui. Foi uma coisa impressionante, entendeu? Foi quase uma expedição militar mesmo. Tudo indica que Naamã, finalmente, quando pisou na estrada para ir para Israel, viajava numa biga. A biga, vocês sabem o que é uma biga? A biga é aquela meia carrocinha que tem uma roda só. Ela faz, ela cai para trás, assim, quando não está sendo puxada por um cavalo. E nessa época, nas guerras, já se usava mesmo as bigas, quase como se fosse um tanque. As guerras são coisas incríveis, também vale a pena estudar, porque o objetivo é sempre destruir o outro, aí você vai evoluindo na sua tecnologia para conseguir literalmente massacrar o outro. E a biga era uma dessas coisas. E depois eu percebi também, estudando isso, que era muito comum que era provável que o Naamã viajasse de pé, segurando lá, e do lado dele tivesse um arqueiro. Esse arqueiro é como se fosse o guarda-costas dele, sempre atento. Qualquer coisa, primeiro matava, depois perguntava se tinha algum problema. Então, além da biga, havia com certeza dezenas de soldados a cavalo, e mais carroças, porque ainda tinha que levar suprimentos, e ele levou um tesouro enorme, porque como ele resolveu chegar chegando, e não assim, por favor, eu sou um pobre doente, pode orar por mim? Não. Ele levou um tesouro. Isso foi tão maluco, porque eu fiquei pesquisando, o valor do tesouro do Naamã era enorme, de qualquer jeito, mas eu não consegui quantificar. Mas aparentemente eram lingotes de prata, lingotes de ouro e várias vestes sacerdotais. Lembra de novo, gente, Indiana Jones, aquela cena dos caçadores da Arca Perdida, quando vai abrir a arca, que o arqueólogo que é sacerdote, ele usa uma roupinha bordada, aqui que tem pedras preciosas, esse tipo de coisa, esse tipo de roupa preciosa. Tudo isso era um tesouro. Ele chegava por cima e sem pedir favores. Ele ia pagar e pagar regiamente por tudo. Aí eu tentei imaginar eles entrando na terra de Israel. Ninguém ficou com pena do Naamã. Ninguém. Todo mundo ficou com medo do Naamã. O Naamã sabia da sua miséria secreta, mas as pessoas que vissem ele chegando iam ficar talvez cegas diante de tanto poder. E se fosse um dia de sol, naquela terra super seca, ia ser quase como uma miragem, assim, a poeira dos cavalos, o brilho da biga, a armadura, o elmo, as lanças, a espada. Ele chegou com tudo. Ele não chegou como um doente pedindo ajuda.
Eu escrevi aqui, essa viagem não é uma campanha militar, mas é tratada como se fosse. O objetivo é garantir a vitória, nesse caso, a cura total de Naamã. Eu escrevi aqui, o dividido Naamã, ele está decidido a se proteger e chegando em Israel. E aí, tem uma relação entre países, né? Tem o que ele leva fisicamente para mostrar como ele era importante, como ele não era um coitado, como ele não era um qualquer. Ainda por cima, ele levava uma carta do rei da Síria para o rei de Israel. Israel não era tão poderosa nesse momento, pobre de Israel, que já passou por tantos momentos difíceis. A Síria era muito mais poderosa. E aí, ele chegando com todo esse poderio, esse tesouro, essa força, e ainda tem uma carta do rei da Síria para o rei de Israel. Aí é muito gozado, porque o rei de Israel a reação dele é muito interessante. A gente já vai ver aqui, ó, eu coloquei aqui. Toda essa pompa e circunstância é reforçada por uma carta em que o rei da Síria fala muito claramente o que ele espera dessa visita de Naamã em Israel. 1, que seu general seja muito bem tratado. E 2, que ele seja curado da lepra. Aí, finalmente, quando o rei de Israel da época, que é um cara chamado Joram, lê a carta, olha a reação dele. Estamos de novo em 2 Reis 5, versículos 6 e 7. Tendo lido o rei de Israel a carta enviada pelo rei da Síria, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dar a vida, para que o rei de Israel envie a mim um homem para eu curar esse homem da lepra? Notai, pois, e vê que o rei da Síria apenas está procurando uma desculpa para romper comigo. É tão interessante, você vê que essa hiperproteção do nosso amigo Naamã e todo o poderio da Síria que ele representa, o rei de Israel não está nem aí para a doença do Naamã. Ele não está nem um pouquinho interessado no problema do Naamã. Ele tem uma visão totalmente política aqui. Esse cara está querendo me sacanear. Ele criou essa história toda, eu não vou conseguir curar ele da lepra de jeito nenhum, e diante do meu fracasso, o que ele vai fazer? Ele vai invadir meu reino. É sensacional. A Bíblia é incrível, gente. Está escrito aqui, ó. É um pretexto para romper comigo. Não tem nada de espiritual nisso. E quantas vezes na nossa vida são esse tipo de coisa que acontece, né? Que não tem nada de espiritual. Diante de todo o poderio mostrado por Naamã e sua tropa de elite, o rei de Israel só pensa em como isso afetará seu poder, o seu domínio sobre Israel. O rei de Israel só vê e se relaciona com o Naamã poderoso, o Naamã temível. Ele não vê o Naamã que está sofrendo, ele não está interessado no problema de Naamã. Mas é claro, como isso é a Bíblia, uma hora vai entrar alguma coisa diferente. E o que é diferente? É o Eliseu. Tem uma outra pessoa que também é importante em Israel e que não está nem aí para o poderio de Naamã, para o poderio do rei da Síria. Eu vou repetir, ele não está nem aí. Olha a reação dele, é muito interessante. 2 Reis 5, versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, Eliseu mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai o general sírio vir a mim, e ele vai ver que tem profeta em Israel. Então, agora mudou o tom. O profeta falou: deixa comigo. Eu vou lidar com este homem. Ele não está lidando com o general Naamã, ele não está lidando com o representante da Síria. Ele vai olhar o homem e vai lidar com esse homem. A gente está chegando perto do final do sermão. Eu fiquei muito interessada no Naamã, sinceramente. Porque o Naamã era um homem de ação, muito inteligente. Mas como a gente não é burro, mas às vezes a gente não entende as situações. A gente lê a situação de um jeito, mas a situação é muito maior que essa. Eu escrevi aqui, ó, sem entender nada, sem perceber com quem ele estava lidando, sem saber nada sobre o Deus único, o general Naamã finalmente se dirige à humilde casa do profeta Eliseu. Ele não fez 6 meses de retiro espiritual para entrar numa vibe em que ele ia finalmente entender por que um profeta poderia curá-lo. Não, ele queria resultado. Ele leu a situação assim: eu tenho um problema, esse cara vai resolver meu problema. Só que a vida espiritual e
qualquer espaço onde entra Deus tem um monte de dimensões que a gente não entende, não nomeia, mas a gente vive essas dimensões também. Aí eu coloquei aqui, finalmente ele vai na casa do profeta Eliseu, mas não vai só o Naamã, está escrito na Bíblia, vai o Naamã, seus carros, seus cavalos, seus soldados, seus tesouros, suas armas. O Naamã não baixa o tom, ele não vai chegar como um coitadinho, ele vai chegar como um homem poderoso e que tem que ser respeitado e temido. Isso é muito interessante. Lembre-se, quem bate a porta da casa de Eliseu é uma pessoa dividida. É ao mesmo tempo poderosíssimo e feroz general e o homem que sofre por sua doença. Agora aparece a história, a parte mais maluca desse trecho, que é o abismo entre o Naamã VIP e o tratamento que ele espera, e a visão que o Eliseu tem dele, e o tratamento que Eliseu dá para ele. A vida inteira o Naamã tentou ficar aqui, mas o Eliseu vai tratar com ele a partir de outro lugar. Na porta de Eliseu, Naamã vai sofrer vários choques. O profeta não vem falar com ele diretamente, manda um servo dar recado. 2, o profeta não toca nele, não fala palavras mágicas, não ordena que Naamã faça sacrifícios, entregue os tesouros, nada. A única coisa que o profeta fala é: Naamã, entre no rio e se lave. Acostumado a ser temido e respeitado, Naamã não aceita esse tratamento. Ele fica furioso. Aí eu tenho que elogiar de novo a Bíblia, porque é sensacional. Isso que a gente vai ler agora, é assim, nenhum roteirista conseguiria uma fala melhor de alguém importante que se sentiu desrespeitado no seu poder. Olha só, 2 Reis 5, versículos 9 a 12. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo, isso é demais, pensava eu que ele, o profeta, sairia ter comigo, se colocaria de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, os rios da Síria, que é a terra dele, que é muito mais poderosa que Israel, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nos rios da Síria e ficar limpo? E Naamã foi embora indignado. Incrível, gente. Mais humano, impossível. Maravilhoso. Esse é o momento de total resistência de Naamã aos modos nada diplomáticos do profeta Eliseu. Por sorte, o temperamental Naamã, ele parece que era um bom líder. As pessoas que estavam ao redor dele começaram aquela história: não, baixa a bola, deixa disso, a gente já veio até aqui, que custa você dar um mergulhinho? Puxa vida! Exatamente. Aí no final, esse é um enigma, gente. Eu não consigo falar sobre esse enigma. Quem sabe alguém vai conseguir pregar sobre isso. Aconteceu alguma coisa, que ele teve um change of heart. Aconteceu alguma coisa, ele estava furioso. Ele não responde para ninguém. Se ele quisesse ir embora, ele ia embora mesmo. Se ele quisesse matar o Eliseu, ele matava. Mas aconteceu alguma coisa, que eu não sei explicar o que foi, que ele falou: não, eu vou baixar a bola, eu vou me dobrar, eu vou passar por esse processo. Esse é o centro desse sermão. Nossas divisões internas, nossas armaduras, nosso orgulho, tudo pode manter a gente afastado das águas que purificam a nossa vida, a nossa história, o nosso corpo. Eu não entendo o que aconteceu dentro dele, mas aquele momento, você entende que era muito maior o Naamã poderoso do que o Naamã doente. Era o jeito que ele encontrou de sobreviver. Mas naquele momento ele permitiu que o Naamã doente fosse mais importante e fosse tratado. Isso é um mistério, não sei explicar como aconteceu. A cura ou o fim da divisão interna vem quando a gente se dobra e, como milhões de pessoas antes de nós, milhões de pessoas depois de nós, aceita baixar as águas, aceita ser limpo.
ele não podia falar que ele era imundo. Vocês lembram do trecho de Levítico? Vocês podem imaginar o Naamã falando imundo, imundo? Não! Mas nesse momento, ele de alguma forma aceitou o problema dele e foi agir para resolver esse problema, ao invés de fazer de conta, olha como eu sou poderoso. É uma questão que eu acho que todos nós vivemos, de uma medida ou outra. Lá, às margens do Rio Jordão, o general Naamã se despiu do elmo, tirou a armadura. A armadura naquela época era assim, era uma coisa de metal aqui, uma nas costas, e era muito comum que tivesse uma cobertura na coxa e na batata da perna também. Ele tirou a armadura, tirou o elmo, tirou as sandálias, baixou as armas. Lá, às margens do Jordão, as feridas no corpo de Naamã apareciam diante do sol e do olhar dos homens. Ele não confiava em muita gente, o Naamã. Eu tenho certeza que na vida dele ele permitia que pouca gente visse o corpo dele e visse as feridas dele. Mas nesse momento, esse mistério aconteceu. E ele ficou ou nu ou quase nu, com as feridas expostas, e fez o processo para buscar a cura. Lá às margens do Rio Jordão, o desespero e a necessidade de cura foram maiores do que as aparências. Lá às margens do Jordão, Naamã entrou no rio e mergulhou até cobrir a cabeça. Gente, foi difícil o primeiro mergulho dele, mas todos os mergulhos dele devem ter sido muito difíceis, porque efetivamente ele devia entrar no rio, mergulhar até a água cobrir a cabeça dele, e ele saía louco para ver se já tinha acontecido alguma coisa. Não, certamente não acontecia, porque senão ele não teria mergulhado 7 vezes. Se ele seguiu em frente é porque a mágica não aconteceu, nem no primeiro, nem no segundo. Ele tinha que passar por esse processo. Aí fica uma pergunta para a gente, qual é o processo de redenção, de cura que a gente tem que passar, que se a gente puder a gente não passa. A gente bate no peito e fala, eu estou muito bem, obrigado, e não entra na água. Naamã saiu do rio, olhou seu corpo e continuou a ver as marcas da lepra. Ainda assim, ou a esperança ou o desespero seguiram vencendo o orgulho. Naamã mergulhou nas águas novamente, e assim fez, em silêncio, por mais 5 vezes. Gente, nós estamos na antiguidade. Pensa bem, na antiguidade era um mundo muito mais cru, menos sofisticado do que o nosso. Se ele participou de, sei lá, quantas batalhas ele deve ter participado na vida dele? 20, 30? Porque todo mundo diz que ele tinha entre 30 e 40 anos nessa fase. O corpo dele, ele conhecia perfeitamente, porque as batalhas eram muito físicas. Na verdade, até pouco tempo atrás, batalha era uma coisa de enfrentamento. Foi depois da Segunda Guerra Mundial que as batalhas começaram a poder ser resolvidas por controle remoto e o terrorismo virou uma resposta à guerra de uma grande nação. Mas não, ele ia para a guerra com o corpo dele, ele conhecia o corpo dele. E o corpo dele era ao mesmo tempo um instrumento de trabalho e um problema. Pois, ao final dos 7 mergulhos, o Naamã ganhou um novo corpo, uma nova história, uma nova sensibilidade. Isso é que é lindo dos mistérios. Ele só queria um novo corpo. O bicho deu, que nem assim, eu só quero casar, eu quero um emprego melhor. É assim que a gente fala com Deus. Nós temos muito claro o que nós queremos. Mas o Senhor, Ele acaba dando muito mais pra gente do que esse pedido tolo que tantas vezes a gente faz. É verdade. Então, junto com o novo corpo veio uma nova história, que eu não vou poder entrar nesse sermão, senão vai ficar longo, mas realmente é uma nova história para ele. E uma nova sensibilidade, porque uma das coisas que eu estudei é que a lepra, além de você ter as feridas e perder dedo, perder nariz, perder orelha, você fica insensível. É muito comum que o leproso não perceba que esteja se queimando, não perceba que está pisando em cima de vidro. Então, ele ganhou um novo corpo, uma nova história e uma nova sensibilidade. Ou seja, toda vez que a gente busca Deus, você tem um pedido, nós todos temos pedidos, mas Ele é que sabe o que vai dar para a gente. E Ele sempre dá mais do que a gente está pedindo. Então, eu escrevi aqui, ó. Sem entender todo o significado do seu gesto, Naamã teve, na verdade, uma experiência com o batismo.
Várias vezes eu já trouxe antes palavras sobre o batismo. Ninguém entende tudo que está envolvido no batismo. O Naamã não entendeu nada. Sabe aquela expressão, entrou salame e saiu mortadela? Ele não entendeu, ele não teve um crescimento cognitivo que fizesse ele ter uma interpretação profunda, mas foi um batismo que ele viveu. Tanto é que quando ele saiu desse processo, quando ele vai embora, ele fala, eu não adoro mais os deuses da minha terra, agora eu adoro só o Deus único. Então, se você tiver esse chamado para o batismo, reflita com carinho, porque isso tem muito mais coisas envolvidas do que imagina a nossa vã filosofia. Então, só para terminar, vamos ver como é que ficou essa história. 2 Reis 5, versículo 14. Então, Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, Eliseu. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. A gente pode dizer que, de certa forma, ele renasceu. Porque imagina um homem de 30, 40 anos, cheio de cicatriz, com o terrível problema que é a lepra, ficar com uma pele de criança. É um renascimento que ele experimentou. Termino com uma oração. Senhor, nós te amamos. Senhor, nós dizemos sim a Jesus Cristo. Senhor, toca no coração do homem que está seco, que está aqui e agora sonha em baixar as águas. Toca no coração da mulher que está seca, que está aqui e sonha em baixar as águas, Senhor. Ó Senhor, envia o Teu Espírito Santo para essa pessoa. Ó Senhor, nós oramos para que ela possa tirar suas armaduras, tantas camadas de armadura, Senhor. Nós oramos para que as suas divisões internas sejam superadas, Pai. Nós oramos, Senhor, pedindo para essa pessoa passar pelas águas e renascer. Renascer só para a Tua glória. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.